Muito bem, vamos partir agora para a conexão com o banco de dados, né? Então aqui no menu do Nest.js em técnicas banco de dados, ele vai começar a falar sobre como é que ele lida com isso, tá? Primeiramente, o Nest ele é agnóstico, significa que ele pode trabalhar ou ser integrado facilmente com qualquer banco de dados SQL ou NoSQL, tá? Você pode se conectar utilizando as ferramentas do Express ou do Fastify, ok? O Express é o padrão, nós já sabemos, né? Ou você pode utilizar um ORM, como o Sequelize, aqui tem uma receita para você utilizar ele, tá? Ou o Type ORM, né? No nosso caso, né, embora nós tenhamos utilizado o Sequelize numa das versões do ERP, quando nós partimos ali do JavaScript Node puro para um JavaScript Node com um ORM, né? E aí nós utilizamos o Sequelize, nós vamos utilizar o Type ORM aqui com o Nest. E por quê? O Nest, ele utiliza o Type ORM como padrão, tá? Se você ver aqui em cima, olha, o Type ORM, ele vem out of the box, ou seja, ele vem como padrão no Nest, tá? Por que eles fizeram isso? Porque o Type ORM é o ORM mais maduro disponível para o TypeScript. Tá? Então nós já fizemos uma introdução ao Type ORM, você viu aqui, ó, introdução ao Type ORM. Ele foi utilizado no gerador de código, mas de uma forma bem superficial, né? Pois lá nós estamos consultando apenas a lista de tabelas e a lista de campos de determinada tabela. Agora, no Phoenix mesmo, né, nós vamos precisar utilizar entidades, precisar persistir, consultar os comandos DML padrões, tá? Por conta disso, nós vamos utilizar o Type ORM de forma mais completa aqui no nosso projeto. Ok. Como você sabe, ele vai trabalhar com vários bancos de dados, os bancos de dados relacionais padrões, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, SQLite, MySQL, né? Ou o banco de dados NoSQL como o Mongo, tá? No nosso caso, nós estamos utilizando o MySQL e, por sorte, o exemplo dele aqui é em cima do MySQL, tá? Primeira coisa que nós vamos fazer é instalar o que é necessário para isso, né? Que é o pacote TypeORM do Nest e o MySQL, tá bom? Vou copiar esse comando aqui, ó. Vou colar aqui no meu terminal e ele vai instalar esse cara aí para mim, tá? Vamos aguardar. Prontinho, foi instalado. Vamos voltar lá de novo. Daí ele coloca aqui uma importação, olha, para o Type ORM dentro do App Module, tá? A primeira coisa que ele faz, ele importa ele aqui em cima, então a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Aqui em cima do nosso App Module, nós vamos importar o Type ORM, tá? E nos imports aqui, ó, ele importa, ele coloca esse for root do Type ORM, né? Mas ele já coloca toda a configuração dele aqui, tá? Eu acho isso muito legal. Ele também não acha, tanto é que logo aqui embaixo, tá? Ele mostra como nós fazemos de uma maneira diferente, criando o arquivo ormconfig.json, tá bom? Isso aí também é mostrado lá na documentação do Type ORM, tá? Se você tirou um tempo para estudar o Type ORM com mais cuidado, isso aqui não é novidade mais para você. Então eu vou copiar esse nome de arquivo, vou criar esse arquivo aqui na pasta padrão, aqui ó, na pasta do projeto, ok? E vou pegar esse conteúdo aqui, tá? Ctrl C, Ctrl V, pronto. Você lembra que lá no gerador nós também fizemos de uma forma um pouquinho diferente, né? Que no nosso gerador TS, nós temos uma pasta config. Nessa pasta config foi que nós colocamos as configurações do banco de dados, tá? Tá aqui, ó. Tipo MySQL, aí vem o host, a porta, aí vem os dados de usuário, password e banco de dados, no caso aqui é o Phoenix. As entidades, ó, ficou vazio, no caso lá do gerador. As nossas entidades aqui ele vai buscar na pasta dist, porque você sabe que ele compila o TypeScript para JavaScript, né? Então, na pasta dist que será criada aqui, ó, tá? Ele vai buscar todo e qualquer arquivo
que tenha entity e que termine com as extensões TS ou JS, tá? Então, por padrão, nós vamos agora chamar os nossos arquivos de modelo de entity, banco.entity, pessoa.entity, cliente.entity, poderia ser model? Poderia ser aqui model, tá? Mas se nós ficarmos dentro do padrão do type ORM, vamos trabalhar com o entity, tá bom? Deixa eu fechar aqui essa pasta dist. Synchronize, ó, tá um true, então ele vai tentar alterar as nossas tabelas. Eu não quero isso. False, nós não estamos trabalhando com code first, estamos trabalhando com database first, tá? Synchronize true, e daqui eu trago um login true, synchronize false no caso, né? E esse login true, para ele colocar os logs para mim aqui, tá bom? Quando ele estiver fazendo lá as consultas SQL, ele vai colocar a consulta SQL aqui para eu dar uma olhada. Pronto, depois que eu faço isso, né, voltando aqui na documentação, basta que eu coloque um typeorm.forRoot aqui, ó, lá nos imports do AppModule, tá? Então, nos imports do AppModule, aqui ele, eu vou colocar apenas um typeormmodule.forRoot. Aí, ok? Eu não preciso agora colocar mais o objeto JSON aqui de configuração do banco, né? Como ele anteriormente me mostrou aqui em cima, tá? Tem esse objeto JSON aqui que está nas configurações do banco. No lugar de ele ficar no forRoot, né, de ser enviado no forRoot, eu coloco ele no meu arquivo de configuração rmconfig.json, e o typeorm é inteligente o suficiente para carregar esse arquivo e já saber que as configurações do banco estão dentro dele, tá? Vamos só conferir se nós alteramos aqui para Phoenix, alteramos, tá lá. Muito bem, continuando aqui então. Veja que uma vez que nós fizemos isso, né, a conexão e o Entity Manager do TypeORM, esses objetos já ficaram disponíveis para serem injetados no projeto inteiro, né, sem precisar importar nenhum módulo, tá? Então, por exemplo, aqui no import você pode colocar connection, no AppModule mesmo, aqui ó, você pode colocar um connection aqui, ok? Daí, colocando esse connection, você pode, ao exportar a classe AppModule, aqui ó, no construtor dela você pode injetar a conexão. Como é que você injeta? Utilizando o private read only. Você declara e instancia ao mesmo tempo através desses dois carinhas aqui, tá? Ok, continuando então, nós temos aqui um subtópico chamado repositório pattern, ou seja, padrão repository, né? Então o TypeORM ele suporta esse padrão aí, tá? Os repositórios eles podem ser obtidos através de uma conexão do banco de dados. Para continuar com o exemplo, ele cria aqui uma entidade chamada foto, né? Então nós, no nosso exemplo, vamos criar uma entidade chamada banco, né? Então vamos lá, bem aqui ó, dentro de cadastros banco, nós vamos criar um arquivo chamado banco.entity.ts, tá bom? E esse arquivo aqui, nós vamos colocar os dados da nossa classe banco, da nossa entidade banco, de acordo com o que ele está fazendo aqui, ó, tá? Essa classe vai ser anotada com o entity, nós vamos criar a classe banco, vamos passar o nome da tabela aqui em entity, tá? E vamos colocar as colunas com seus devidos nomes também. Estou observando aqui uma coisa, estou vendo que tem cadastro banco e banco. Eu estou acreditando que quando eu inserir esses comandos aqui, ó, para ele criar o serviço, o controller, e eu estava dentro da pasta banco, ele acabou criando uma outra pasta banco, tá? Para verificar se isso aconteceu de fato, eu vou fazer o seguinte, eu vou navegar aqui para o meu projeto, Phoenix Nest, source, cadastro, banco, isso mesmo, o banco de novo, tá? Então, vou pegar esses três arquivos aqui, vou passar para cá, e esse banco aqui eu vou tirar, tá? Gostaria que ficasse dessa forma aí, ó, cadastro banco,
E aí depois eu vou criando as demais pastas aqui, pessoa, cliente, por aí vai, né? Pronto, deixa eu retornar aqui. Agora sim ele já arrumou para mim. Pronto. Banco Entity. Essa minha banco Entity vai ficar assim, ó, tá? Eu vou importar Entity Column e Primary Generated Column from Type ORM. Daí o Entity aqui eu vou passar um name para ele. Veja que ele sempre recebe um objeto JSON aqui como parâmetro, né? Então nesse objeto JSON que eu vou passar aqui, o nome da entidade, o nome da minha tabela é banco, tá? Daí eu crio a classe banco, aqui ó, tá bom? O meu ID é number e ele é um primary generated column, ou seja, isso indica que ele é uma chave primária no meu banco de dados, tá? Daí eu tenho a coluna código, que é string, mas na anotação aqui no decorator column, eu passo o nome, que é código lá no banco de dados, o tipo lá é varchar e o tamanho 10, tá? Coluna para nome vai ser nome no banco de dados, tipo varchar, tamanho 100. E no caso da URL, o nome URL maiúsculo, tipo varchar, tamanho 250. Lembrando, né, que nas nossas configurações aqui, Synchronize está false, ou seja, ele não vai sincronizar isso daqui. Os dados do banco Entity, cadê ele? Banco Entity, isso aqui não vai ser sincronizado com o banco de dados, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui código, ele não vai tentar alterar isso daqui lá na minha coluna. Vai acontecer um erro, vai ser gerada uma exceção, tá bom? E nós não queremos que exista essa sincronização com o nosso banco de dados no nosso projeto aqui no Phoenix, né? Você pode querer no seu projeto se você trabalhar com Code First, tá bom? Não é o nosso caso aqui. Pronto, agora que eu criei a minha entidade, vamos voltar lá na documentação. Aqui, ele menciona então que agora ele precisa pelo menos de uma entidade, nós já temos. A dele é a entidade foto, a nossa é a entidade banco, né? Agora, como é que o Type ORM vai ter conhecimento? Como o Type ORM vai ter conhecimento desse cara, né? Dessa nova entidade que nós criamos aqui? Bom, ele informa aqui, né, no caso da entidade foto, que para o Type ORM saber a respeito dela, você precisa informar que a entidade é dentro dessa entities aqui, tá? No nosso caso, aqui no arquivo de configuração, né, veja que aqui ele ainda está mostrando aquela configuração dentro do for root, né? Essa configuração nós não deixamos dentro do for root, nós tiramos essa configuração daqui para colocar em um arquivo de configuração que é esse aqui, ó, tá? E em entities aqui nós estamos listando já todas as entidades, né, todos os arquivos que tem entity no nome e que tem as extensões TS ou JS. Nós já fizemos isso daqui por padrão, nós não precisamos colocar o nome das entidades aqui, tá bom? Muito bem, então esse passo aqui para nós é desnecessário, tá? Mas tem um outro passo, né? Lá no module da nossa entidade, no caso dele é photo module, no nosso caso é banco module, tá? É necessário aqui, ó, fazer um import com esse for feature. Então nós vamos fazer esse import aqui, tá? Dentro do nosso module, nós vamos colocar um type ORM module aqui, ó. Type ORM module lá em cima. E aqui nós vamos colocar o banco. Aí ele já importa para a gente ali o banco entity, tá? Veja que ele menciona aqui que esse módulo está usando o forFeature, tá aqui, forFeature, esse método para definir quais repositórios são registrados no escopo corrente, tá? Com isso nós podemos agora injetar o photo repository dentro do photo service, usando um inject repository, tá? Então agora ele vai para o serviço dele, ó, photo service, assim como nós vamos para o nosso banco service aqui. E vamos ver o que é que ele faz. Primeiramente, ele importa um inject repository aqui do type ORM. Então, vamos importar esse inject repository aqui, tá? Depois, no construtor dele aqui, ó, ele cria um construtor. Vamos passar esse construtor para cá.
Pronto, o construtor no caso é de banco, né? Banco, repository, banco, opa. Prontinho, ele não está reconhecendo esse repository, então está faltando alguma coisa aqui, tá aqui, ó. Pegar o repository do type ORM. Pronto, peguei o repository do type ORM. Vou pressionar Alt Shift F para ele organizar o meu código. Ok. Pronto, então aqui no construtor eu já peguei o banco repository, tá? Pegando esse banco repository aí, eu já posso agora implementar o método para encontrar todo mundo, que ele chama de find all, eu chamei de consultar lista. Ele retorna aqui, ó, uma promise de foto, eu vou retornar uma promise de banco, tá? E aqui eu retorno o banco repository .find. Pronto, ao fazer isso, né, o nosso método ele já deve funcionar, mas eu vou ter um problema porque eu estava retornando uma string aqui, tá? Então no meu controller aqui do banco, ele está esperando uma string ainda, né? O que eu vou fazer então? Eu vou pegar esse mesmo retorno aqui e vou colocar aqui, ó, no lugar da string, tá? Ele vai reclamar de banco, né? Eu posso pedir para ele corrigir isso aqui para mim, dessa forma, tá? Ou eu posso fazer assim, ó, tentar começar a digitar banco aqui em algum lugar. Daí ele já vai auto-importar para mim, tá? Então, você vê qual é a melhor maneira para você corrigir os seus problemas. Enfim, são duas formas de fazer, existem ainda outras, né, para você corrigir os problemas que vão aparecendo em termos de importação. Pronto. Importei, aqui está app service, deixa eu chamar isso de banco service, daí banco service aqui. Então tá, agora eu tenho uma rota, veja só, tem uma rota banco, no meu banco controller, que tem um get, ou seja, quando eu chamar no browser ele vai cair diretamente aqui. Esse get é um método consultar lista, que vai chamar o método consultar lista do banco service e vai me retornar aqui uma lista de bancos, ó, tá? O que é que esse consultar lista vai fazer? Eu vou pressionar F12. Esse consultar lista vai utilizar um banco repository, que é quem? É o repository da classe banco aqui, ó. Tá? Esse repository vem do type ORM. Então ele sabe que ele vai criar um repositório para essa entidade. Tá? Essa entidade representa a tabela banco. De que banco de dados? Do banco de dados configurado aqui, ó, no arquivo ORM config.json, banco de dados Phoenix do MySQL, tá? Então ele vai lá no MySQL, vai procurar o banco de dados Phoenix, vai procurar uma tabela chamada banco, vai verificar se todos esses campos aqui estão de acordo com o que está na tabela, vai carregar essa tabela aqui através de uma lista e com base nessa rota aqui, ele vai retornar essa lista para o cliente que o chamou, tá? Vamos ver se tudo isso vai acontecer. Vou pressionar aqui F5. Estão aparecendo alguns problemas ali. Parece que está funcionando. Vamos no nosso navegador. Localhost 3000 banco. Não conseguiu carregar. Vamos ver que problemas são esses que ele está apontando aqui. Ele não conseguiu achar banco service. Vou colocar aqui 2 pontinhos. Esse aí tá ok.
Muito bem. Aqui ele tem uma mensagem sobre Decorators Experimental Decorators, blá blá blá, e pede para colocar esse carinha aqui dentro do tsconfig. Então aqui no tsconfig, mas ele já tem uma Experimental Decorators ali. Tá? Parece que o nosso código aí tá meio perdido em alguns cantos, né? Provavelmente por causa daquela mudança lá da pasta banco, ele meio que se perdeu um pouco, tá? Deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu vou... Estamos nesse Phoenix Next aqui, Nest. Vou fechar esse cara aqui. E vou abrir de novo, tá? Code ponto. Às vezes a própria IDE ela se perde, né? Você precisa só fechar e abrir novamente e aí tudo volta a funcionar, tá? Vamos ver se isso vai acontecer aqui. Fechar todo mundo aqui, close all, aí vamos abrir aqui, veja, olha aqui, eu tenho novamente aquela confusão de pastas, deixa eu voltar aqui, isso mesmo, olha, criou outra pasta banco ali para mim de novo, tá? Eu tenho um banco módulo e um banco controller ali dentro. Vou simplesmente apagar de novo essa pasta aí. Pronto, deixa eu voltar aqui agora. Banco controller. Tá todo mundo aí. Banco ente a nossa entidade. Banco módulo. Tá ok. E banco service também tá ok. Bom, parece que agora tá tudo certo, né? Vou pressionar F5. E vamos ver o que vai acontecer. Tá construindo aqui a aplicação. Pelo visto já subiu. Vamos para cá. Tentar consultar agora o banco. Ele acabou fechando a aplicação, então vamos executar de novo. Daí, vamos tentar testar o nosso controller padrão agora, tá? Nosso controller padrão é T2TI. Teste. Desconectou. Então está acontecendo algum problema aqui quando ele tenta consumir o nosso servidor. Eu vou criar esse arquivo aqui, launch.json file, para eu tentar debugar a aplicação para compreender o que está acontecendo, da mesma forma como eu fiz lá com o gerador de código, tá? Aqui eu vou apontar para source main.ts. Deixa eu tentar executar novamente. Daí, no meu app controller, vou colocar aqui um breakpoint no consulta, um breakpoint no teste. Deixa eu matar aqui de novo. Construiu.
Mas os meus breakpoints aqui, agora sim, desapareceram. Então vamos aqui no teste. Não chegou aqui. Vou fazer então um outro teste aqui, tá? Eu vou abrir novamente aqui o nosso app module. E nesse for root, eu vou passar os dados aqui do meu banco, do type ORM, tá bom? No lugar de eu tentar usar lá o arquivo, eu vou usar aqui diretamente. Talvez exista um pequeno problema ao carregar esse arquivo ORM-config.json, que a gente pode analisar depois. Vamos ver se é isso, tá? O banco de dados aqui é o Phoenix, daí as entidades, aqui dentro de entidades, eu vou colocar isso aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, sincronizar falso e login true. Pronto, vou passar diretamente aqui, tá? Aqui embaixo eu deixo o banco módulo normalmente, né? E a partir desse ponto eu não estou mais utilizando o arquivo ormconfig, tá bom? Muito bem, vamos executar de novo, F5. Pronto, está em execução. Vamos voltar aqui agora, T2TI teste, ele já achou. T2TI consulta, também já achou. Agora vamos na nova rota, que é a rota banco. E aí está. Ele carregou a minha lista de bancos, tá? Então, o nosso problema ali é aqui, né? Nesse for root, de acordo com a documentação, nós podemos substituir esse for root, as configurações do banco aqui, pelo arquivo ormconfig.json, né? Daí é só colocar na pasta padrão do projeto e o for root ficaria assim, vazio, tá? E aí deveria funcionar, mas por algum motivo ainda não funcionou, tá? Então eu vou deixar isso aqui como um exercício para você. Você vai tentar então remover esse conteúdo de for root, vai colocar no arquivo, da forma como está aqui, e vai ver se consegue rodar. Vai tentar descobrir por que não está rodando, por que não rodou, ou se o seu rodou de cara, né? Você vai colocar lá no Trello, tá? Eu configurei da forma como era para configurar e funcionou. Ou, não funcionou, mas eu fiz tal coisa e aí começou a funcionar, voltou a funcionar, passou a funcionar, tá bom? Espero que você então ponha algum comentário no Trello em relação a isso daí.